Oi, gente, meu nome é Alana e nesse vídeo nós vamos falar sobre algas. O que é que são algas? Algas são seres eucariontes. Eles são capazes de fazer o processo de fotossíntese e são encontrados em ambientes aquáticos, podendo ser um corpo d'água pequeno ou um oceano. Essas algas elas são do reino protoctista, mais conhecido como protista, mas isso nem sempre foi assim. Acreditava-se antigamente que as algas participavam do reino Plantae. Isso porque, como eu falei, elas são capazes de fazer o processo de fotossíntese, e as plantas também. Mas, com estudos, descobriu-se que as algas também têm certas características que são muito diferentes das plantas, como, por exemplo, o fato de que não tem vasos condutores, só tem um talo de sustentação. Elas também são seres que não precisam do auxílio da alga-mãe para a nutrição da alga que vai surgir daquela reprodução. Então, elas são algas independentes. E isso é outra questão que vai diferir elas das plantas. Nesse vídeo foi separado 4 filos importantes para a gente estudar. São uma pequena parcela das algas que existem, mas que são de suma importância para a gente. Então, começando pelas euglenófitas. São algas unicelulares, geralmente encontradas em água doce, e são autotróficas. Elas realizam o processo de fotossíntese. Só que, a depender do gênero dessa alga, ela pode ser heterotrófica. Quer dizer o quê? Que ela vai receber a sua substância nutritiva de organismos do ambiente externo. Quer dizer que ela não necessita da luz do sol para poder sobreviver. Essas euglenófitas, elas não possuem parede celular. E elas têm 2 flagelos, um que é mais longo. O que é interessante sobre essas duas coisas? O fato dela não ter parede celular e possuir um flagelo longo faz com que ela seja uma alga que tem uma locomoção muito fácil. Então, ela se locomove rápido. As dinoflageladas vão ser algas unicelulares também e que possuem flagelos. Só que esses flagelos são diferentes porque saem de sucos, que vão ser uma entradinha que tem lá na nossa alga. É interessante ressaltar aqui sobre elas que mais de 20% delas são tóxicas. Então, essas algas vão ser responsáveis por um fenômeno muito comum e interessante, que são as marés vermelhas, que é quando existe um aglomerado delas, e aí elas liberam essas toxinas no corpo d'água. E aí, geralmente, dependendo do pigmento, forma essa maré vermelha, mas pode ser amarelada. Só que também vale dizer que não significa que essas algas elas vão ser sempre negativas para o meio ambiente. Nesse momento da maré vermelha, acontece de alguns organismos morrerem, alguns seres que estão ali. Próprios vegetais próximos morrem, mas elas também conseguem ter relações positivas com o meio ambiente. Por exemplo, a relação de endossimbiose da zooxantella, que é quando elas têm um mutualismo com algum tipo de coral, algum tipo de molusco. Vocês já devem ter percebido que essas algas elas têm muitas coisas em comum, como o fato de serem unicelulares, possuírem flagelos. E aí, para ajudar, eu fiz aqui um cladograma para vocês, um cladograma de características, onde eu vou mostrar o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente. Percebam aqui na ramificação principal, bem no começo, que existe a característica unicelular, também clorofila A, careotenos e xantofilas. Essas características são da euglenófita e do dinoflagelado aqui, ó. Segue, então significa que são das duas. Mas no momento que acontece depois das xantofilas, a gente tem uma ramificação apenas da euglenófita. Então ela tem clorofila B, não tem parede celular. Significa que só essa ramificação é específica da euglenófita. Continuando, tem a clorofila C, peridina, celulose, amido e óleo. São características que se desenvolveram apenas no dinoflagelado. Então, o dinoflagelado vai ter essas características e as iniciais. Já a euglenófita vai ter apenas as iniciais e as características da ramificação dela. Tá ok? Esse cladograma é um método muito interessante para estudo, viu? Eu recomendo para vocês. Criptófitas. Elas são algas unicelulares, mas que com a diferença que são formadoras de colônia. Então, são células iguais que se juntam e formam um aglomerado de criptófitas. São importantes componentes do fitoplâncton. As outras algas também são. Só que as criptófitas, elas são em uma grande quantidade.
e também são praticamente o alimento do zooplâncton. Então, elas têm uma importância muito relevante na cadeia alimentar. Elas costumam ser biflageladas e têm preferência por água fria. As apitófitas também vão ser células unicelulares, bem semelhantes às criptófitas, e possuem plastídeos castanhos. Geralmente a gente vê a nomenclatura de algas douradas para elas, justamente por esse pigmento. Elas também realizam processos de fotossíntese e têm um flagelo sensorial. Um detalhe interessante que só as apitófitas têm, dentre essas aqui que eu expliquei, são escamas, que vão ser células que vão acumular matéria orgânica e calcificar. Essas células vão ser importantes porque as apófitas elas vão ter uma resistência maior, então elas vão durar mais no ambiente. E agora a gente tem aqui outro cladograma de características, mais para evidenciar aqui as semelhanças e diferenças das apitófitas e criptófitas. De novo, a gente vai fazer aquele mesmo processo, olhar o começo da ramificação. A gente tem clorofila A e C e carotenoides. Significa que tanto a criptófita como a apitófita possuem essas características. Mas no momento em que a gente vê uma ramificação aqui bem no meio, significa que a ficobilina e o amido vão ser apenas características da criptófita. Logo em seguida, a gente vai ter outras características, como a escama de celulose que eu falei, e a fucoxantina. São características que tem que só na apitófita. Elas não participam da criptófita. Percebam que o começo pertence às duas, mas onde existe a ramificação só para a criptófita, e o que tem antes da apitófita só dela. Então, nesse cladograma, vocês podem ter uma noção da evolução que aconteceu entre elas e o que elas compartilham e no que elas se diferenciam. E para finalizar o vídeo, vamos falar aqui sobre a importância dessas algas. A gente já viu algumas, né? Mas vamos detalhar aqui um pouco. Por exemplo, a questão econômica. As algas são muito utilizadas na indústria de fertilizantes, as euglenofitas principalmente, mas também são utilizadas na indústria alimentícia, na farmacêutica. E além disso, elas têm uma importância ecológica muito grande. O primeiro fator é que elas são base da cadeia alimentar, então elas alimentam os zooplânctons que vão alimentar outros animais e assim dar continuidade a essa cadeia do nosso sistema. São bioindicadores de poluição. O que é que quer dizer? Eu tenho lá um lago e ele está cheio de alga, eu acho bonitinho, é verde. Mas acontece que aquilo ali está acontecendo porque existe uma grande quantidade de matéria orgânica. Então aquelas algas vão se reproduzir. Significa que aquele lago está poluído. Outra coisa importante é sobre registros fósseis. A gente viu lá que as apitófitas elas têm a capacidade de calcificação, de endurecer, né? Isso faz com que elas demorem muito tempo na natureza. E por isso elas são utilizadas em estudos até hoje. Vocês já devem ter ouvido falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Tá certo que as plantas produzem oxigênio? Sim, mas as plantas consomem muito oxigênio. As algas não, as algas produzem bastante oxigênio e morrem antes de consumi-lo. Então elas deixam esse oxigênio aí, livre para nós, livre para as outras espécies. É isso, gente. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Quem gostou, curte, compartilha, mostra para os seus amigos. Tchau, tchau.